Super, Joana, quero te agradecer um monte pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de conversar hoje. Tô Eu super que feliz. agradeço, né? Ah, legal, muito bom. Eu quero começar falando, João, um pouco, te perguntar da tua trajetória, assim, se tu puder brevemente resumir a tua experiência na área do canto. Bom, eu comecei cantando em coral e numa época em que se acreditava que existia uma técnica para tudo, né? Então eu comecei cantando em coral, eu fazia cinema antes, fui cantar no coral da USP, no coral da universidade e, e sempre me interessei pelo canto popular. Mas quando eu fui buscar o estudo formal, eu fui estudar erudito, porque os meus professores do coro eram do erudito e porque existia essa ideia de que era uma técnica para tudo. Então, eu acabei estudando canto lírico também. E depois de um tempo, depois de me formar em canto lírico e criar gosto pela coisa, né, e não só do popular como eu tinha, que eu fui estudar fono, fui fazer pós-graduação em fono, Uhum. e lá que eu fui conhecer figuras como a Dini Lovetri, né, e cientistas como o Johann Sundberg, e pensadores de pedagogia vocal que eu não tinha visto na faculdade. E lendo e tendo contato com essas pessoas, e daí eu busquei um contato com a Dini, ela teve aqui uns anos atrás, só para dar um workshop, né, essa Uhum. coisa do nível 1 do Somatic Voice Work a primeira vez, é que eu fui sacando, estudando fisiologia e lendo as pessoas que comentavam isso, eu fui percebendo que não, que na verdade tem diversas técnicas vocais de canto, né, Sim, sim. e que o canto lírico não é a base de tudo, é uma das técnicas que podem sim, né, como a Dini diz, né, ela deu uma entrevista para minha tese, dizendo, olha, é que nem jogar tênis e nadar, claro que o condicionamento físico do tênis ajuda o nadador, mas se você quer ser um nadador profissional, a melhor coisa que você deve fazer é treinar a nadar, né, então, enfim, isso foi uma coisa que eu encontrei e para mim foi um grande achado, ela, primeiro lendo os artigos que ela escrevia e depois pessoalmente, e a gente lá, né, no curso nos Estados Unidos, Sim. porque foi ao encontro dessas coisas que eu já estava buscando desde o começo, né, do meu estudo, na verdade. E aí é isso, e daí de lá para cá eu venho ensinando as duas coisas, eu dou aula na faculdade de canto erudito e popular, isso acabou sendo um pouco a minha abordagem do canto. Uhum. Por meio da técnica, e claro, do conhecimento dos estilos também, mas por meio da técnica e do conhecimento da fisiologia, poder transitar entre os estilos, né? Ah, isso é muito fantástico, né? Eu acho que a gente estava na mesma busca, claro, em caminhos diferentes, assim, né? Mas tentando achar uma coisa que fizesse algum sentido, né? E que não fosse puramente mecânico, assim, né? Eu sentia muito na minha experiência a coisa de repetir sem entender muito o que que eu tava, por que que eu tava fazendo o que eu tava fazendo, né? E, Exatamente. e eu acho que essa abordagem da fisiologia, né, pela ótica da fisiologia, assim, faz muito sentido e, enfim, né, que bom que ela tá aí pra gente usufruir, né. Verdade. Eu queria te perguntar, Jo, então, assim, né, tu falou um pouco da tua trajetória e a gente podia conversar um pouquinho sobre a tua tese, porque, na verdade, tu acabou, né, cruzando essas diferentes técnicas e procedimentos dos professores, né, e fez disso a base do teu trabalho, se tu puder contar para nós. Sim, eu fiz. Na verdade, eu percebi que, estudando técnica, que tinha muitas coisas da linguagem do professor de canto que eram misteriosas. Uhum. Então, misteriosas e às vezes eram a mesma coisa e a gente não conseguia se conversar porque não tinha termos, não tinha uma base comum, né? Então, assim, eu conseguia conversar com a minha professora querida, que eu estudei 12 anos com uma professora bem tradicional de canto erudito, mas às vezes eu não conseguia conversar sobre os assuntos que eu conversava com ela, com os meus colegas que eram alunos de outros professores. Então, a minha pergunta de pesquisa foi essa: será que dá para a gente encontrar pontos em comum na linguagem de canto? E será que a linguagem de canto ela é norteada mais pelo conhecimento que os professores têm da técnica vocal ou mais por um estilo musical, né? Uhum. Ou seja, professores de canto erudito falam mais a mesma linguagem e professores de canto popular, por exemplo, ou eles falam mais a mesma linguagem aqueles que estudaram mais ciências da voz, aqueles que têm um conhecimento mais empírico do canto, ou seja, no dia a dia, no apresentar-se, no fazer, né? E no final, a conclusão que eu cheguei é que
o ensino de canto, a terminologia que a gente tem é uma terminologia histórica, basicamente, e que é referenciada na própria percepção, nas sensações internas, bastante, e em termos também históricos, por exemplo, apoio, máscara, acabaram ficando, e todo mundo acaba usando um pouco isso. E também das sensações auditivas que a gente tem. Então, a gente não tem como descrever o som objetivamente, mas a gente pode dizer claro e escuro. A gente pode dizer macio e áspero, né? Que são coisas de outros sentidos, na verdade. E essas coisas acabam sendo o nosso repertório comum. O que eu achei em comum dentre os professores que eu estudei, que eram professores de canto erudito, canto popular brasileiro e canto popular americano, o que tinha em comum eram esses termos proprioceptivos e esses termos que eu chamei de sinestésicos, ou seja, que misturavam sentidos diferentes, né? Isso foi transversal, apareceu em todo mundo. E não apareceu uma identidade nem por estilo e nem por background, assim, de estudo. Apareceu bastante, assim, por exemplo, professores que estudaram muito fisiologia da voz tendem a dar um tipo de exercício com um certo objetivo. Mas eles chamam de coisas muito diferentes. Um chama de contato, outro chama de suporte, outro chama de apoio e tal, né? E daí foi muito legal porque deu para entender um pouco o que acontece com essa coisa da comunicação do canto, que é mais complexa mesmo, né? Ela tem uma... Na verdade, ela é forjada no contato entre duas pessoas, necessariamente, que é uma coisa bonita do trabalho do estúdio de canto, na verdade, né? Que se eu tô fazendo aula com você, eu forjo a minha linguagem com você. E a gente cria referências comuns. Por exemplo, a referência do claro e escuro, a gente vai escutar um som que eu fiz e você vai falar, esse foi muito claro, faz mais escuro. Pronto, aí a gente criou um universo, né? Que é um universo que envolve afetividade, envolve referências culturais e um monte de outras coisas que não só os conceitos científicos de voz, né? Mas, de qualquer forma, saber o que está acontecendo me ajudou muito a entender tudo isso e saber como é que as coisas se operam, acústica e fisiologicamente, me ajudou muito. Então, sei lá, trabalhos como os da Dini ou de outros professores que a gente sabe que estão indo por essa linha, ajudam muito porque acabam tendo uma abordagem prática de uma coisa que pode ser super teórica, dependendo do livro que você aborda, e você consegue se orientar, né? Depois você consegue fazer escolhas, e tipo, isso eu gosto mais desse professor, eu gosto de abordar isso com mais subjetividade, mas você já tem uma perspectiva melhor, né, do que está acontecendo no aparelho, na técnica, né? Sim, não, isso é muito valioso, assim. Eu queria te perguntar dentro disso, na tua experiência, assim, eu acredito que tu conheça outros profissionais, né, da área, assim, como é que tu acha que é essa percepção mais objetiva, assim, digamos assim, baseado na fisiologia, isso, do que tu tem visto, assim, tu acha que as pessoas têm recorrido a isso, ou elas estão cientes de que isso existe, como é que tá isso? Olha, eu estou estudando bastante isso, fisiologia acústica, já vai fazer uns 10 anos, né? Acho que eu comecei faz 9 anos, foi em 2007, quando eu entrei na pós-graduação da PUC em fono, né? No começo, quando eu comecei a estudar, parecia que eu era ET, assim, era uma coisa muito, assim, tanto que eu me perguntava, falava, será que coisas que eu tô fazendo com a minha posição de língua, porque a minha professora, ela falava, filha, com essa língua você nunca vai conseguir cantar um A decente. E eu lembro que eu pensava, eu não falava pra ela, mas eu pensava, gente, o que tem a ver a língua a ver com a colocação? Porque o som tem que bater aqui, não tem nada a ver, a língua pode estar como quiser. E aí aquilo me encasquetou tanto que eu pensei, será que não tem nada que eu possa entender fisicamente do meu corpo que me explique o som que eu tô fazendo? E depois, quando eu comecei a entender, que eu vi que tinha tudo a ver, nossa, eu queria cair pra trás, assim. E daí eu fui buscando os meus pares, tanto que eu fui fazer doutorado em música e não na fono, né? Sim. Porque eu queria discutir com os meus pares. Daí fui fazer doutorado com a Marta Ré, que tinha sido professora na faculdade, mas a gente nunca tinha tocado nesse assunto nas disciplinas da faculdade. E aí ela conhecia a referência que eu conhecia também, e daí eu falei, bom, legal, então vamos por aí. E quase ninguém falava, parecia um negócio meio uma chaticezinha, tal. Hoje em dia a coisa mudou muito, eu vejo que os professores estão buscando bastante isso. Mesmo quando eu comecei a dar palestras sobre fisiologia e acústica da voz cantada, às vezes palestra voz, como funciona, tal, sempre lota de gente de um jeito que é surpreendente até, sabe?
enfim, e que mudou totalmente o meu jeito de ver o canto, porque hoje em dia eu gosto muito das abordagens subjetivas e das abordagens empíricas que, sabe, que lavam a sua cabeça de coisas e você se entrega, e eu acho que é super importante a entrega e não ficar muito racional demais na coisa, que acho que trava, e o canto é sobre a arte, né? Sim. Mas ter uma perspectiva do que está acontecendo objetivamente, então assim, sei lá, se eu cantar com lábio assim, o som vai sair mais assim. Não, tem uma relação direta entre posição de lábio, de língua, de mandíbula, de laringe, entre quanto a prega vocal está aduzindo, quanto tempo ela fica fechada em cada ciclo fonatório. Tem uma relação direta com a sonoridade que a gente produz, né? Uhum. Então é bem importante para o professor de canto, e em segunda medida para os cantores também, né? Entender que existe essa influência. Então, se você está cantando super bem, super satisfeito com o seu som, boa, maravilha. Mas quando você quer mudar coisas, variar coisas, buscar soluções novas, pode ser muito importante essa perspectiva, né? E isso eu vejo, sim, que as pessoas têm procurado cada vez mais. Hoje em dia eu vejo que tem vários colegas que estão buscando isso e que estão buscando formação, né? Tem o curso do SEV, Bienal, o FIV, né? Que busca isso. Tem vários cursos promovidos por outras instituições que vão atrás disso. Cada vez mais você tem doutorados e mestrados falando. Então eu vejo que a coisa está indo um pouco nessa direção, que é uma direção que nos Estados Unidos e na Europa já tem uns 40 anos, né, na verdade. A gente tem isso desde os anos 70. Na verdade, desde os anos 50 começa a ter muito essa pesquisa mais dura, assim, científica, de enfiar a agulhinha na garganta e tal, né? Uhum. Empreendida por professores de canto como parceiros de pesquisa, Uhum. né? Então, é uma coisa antiga, mas que no Brasil acho que tinha um certo preconceito, assim, tipo, não, isso vai estragar, tal. A gente tem muito mito ainda do autodidatismo, de não estragar um talento natural, do dom. Não a gente, que ruim o Brasil, não. Isso está presente em todos os lugares, mas acho que aqui pegou por muito tempo, e agora a coisa está um pouco se dialogando mais, as pessoas estão buscando complementar um conhecimento com o outro, porque são complementares, né? Sim, total. Então, acho que é isso, não é substituir uma coisa por outra, mas é ampliar mesmo, né? Não, Eu vejo assim. maravilhoso. Eu te conto da experiência, assim, que na verdade a primeira professora de canto que eu tive contato que falava sobre fisiologia foi a Dini, né? Ah, Foi porque eu até então fiz a minha base toda na fono, assim, né? Eu ouvia muito a Silvia Pinho, que eu adoro e tal. Eu tratei aqui com a Lígia Mota também, a fono do Sul, né? Todas muito boas, né? Mas assim, eu sentia falta de um cantor falar sobre esse universo, assim, né? Da experiência de cantar também, né? Que é diferente, né? E, sim. e assim, super legal isso que está acontecendo, né? Porque o nosso papo também engloba a vinda da Dini aqui para o Brasil, né? Que tu tá envolvida. E eu gostaria de falar sobre isso, assim, quando que a Dini vem, como é que foi essa articulação, o que ela vai estar falando aqui. Olha, faz tempo que a gente está querendo trazer. Eu, particularmente, faço uma propaganda danada dela, porque foi muito engraçado, assim, nessa trajetória de estudar e começar a entender e começar a inferir. Eu comecei a inferir certas coisas, deduzir. E aí eu comecei a inventar exercícios. E eu já tinha lido os artigos da Dini com o Sundberg dela, sozinha, no Journal Voice, tal, que é um periódico super respeitado sobre voz e científico pra caramba. E aí, quando eu soube que ela vinha para o Brasil, eu fiquei louca, assim. E daí a Betinha Min, né, que vai estar presente no curso também, agora, na verdade a Dini pediu pra gente formar um corpo docente, né, que eu, a Betinha Min e a Sueli Mesquita, lá do Rio. Legal. E que vai ser uma baita honra pra gente, né. A Betinha falou, você tem que conhecer a Dini. E aí eu fui. E foi muito engraçado, porque quando eu vi ela começar a trabalhar, eu falei, o que será que ela vai trazer de exercícios? Os exercícios, a parte prática dessa coisa que eu estou estudando. E alguns exercícios que ela deu eram exercícios que eu já tinha deduzido. E eu estava fazendo igual com os meus alunos. E foi muito engraçado, que eu carreguei eles junto. Venham, vocês precisam ver essa pessoa e tal. E quando eles viram, viraram para mim assim. A gente já sabia isso. Né? Tem relatos de outras pessoas que acabaram indo e falaram, nossa, eu já estava pensando nisso. Então as coisas vão se conectando. Mas a Dini, ela tem um talento raro, né, para diagnosticar, para escutar a pessoa e sentir o que ela está precisando e escolher os exercícios que essa pessoa vai fazer, e ao mesmo tempo a sensibilidade para
entrar nessa pessoa sem ferir a autoestima dela. Ela é uma pessoa muito especial, né? Então faz muito tempo, na verdade, que eu tava querendo trazer. Aí de uns 3 anos pra cá, eu me envolvi com esse coletivo que se chama Vocal SP, que é um grupo de uns 14 professores de canto, principalmente de canto popular, mas tem de canto erudito também, aqui de São Paulo, e de fonos e de preparadores vocais de teatro. A gente começou a se reunir e discutir voz. E cada um com a sua bagagem, às vezes a gente convidava gente de fora, mas discutia o que seria legal, né, para a formação da voz e tal. E a gente começou a pensar que era legal ter uma formação mais holística mesmo, essa formação que une a parte científica com a parte artística, a parte de reflexão com a parte prática, a parte coletiva, do canto coletivo com a parte do canto individual. Será que o canto de estúdio, né, professor com aluno, é a única formação que o aluno deve ter? Ele deve ter coisas em grupo? A gente começou a se perguntar muitas coisas, né? E a gente, depois de 3 anos discutindo, não, na verdade já temos 4 anos, acho. O tempo passa. Acho que foi de 2012. A gente começou, num determinado momento, a empreender ações de coisas que a gente acreditava. Então, a gente acreditava que a formação do cantor tem que ser global, corporal inteira. Então, a gente começou a empreender oficinas de corpo. Oficinas de reeducação de movimento, eutonia, Feldenkrais, um bocado de coisas assim. Daí a gente acreditava que tinha que ter uma coisa ligada à interpretação, para não ficar só na técnica vocal. Daí a gente fez a Masterclass com a Rosa Passos, que foi um super sucesso, as pessoas ficaram... foi super, lotou, todo mundo correu atrás de fazer e tal. Aí eu dei um workshop de pedagogia vocal falando um pouco disso, como é que eu escuto uma voz e traduzo essa voz em ajustes musculares, que estratégias eu posso adotar, porque afinal, depois dessa pesquisa, né, de doutorado, eu acabei estudando muito jeitos de dar aula, que para mim foi uma maravilha, assim, porque eu fiquei com um repertório ótimo e de coisas muito diferentes, né. E daí a gente fez, assim, o que a gente fez? A gente fez um workshop de distorção vocal, que é basicamente os gritos de rock, de soul e de gêneros, enfim, que envolvem sujeira na voz. Por que a voz tem que ser só coisa cheia de harmônicos, maravilhosa? Por que não pode ter sujeira? Então a gente fez isso e tal. E aí a vinda da Dini, na verdade a gente tinha planejado até num festival nosso amplo, que ia ter diversas abordagens convivendo, e a Dini era convidada especial. Aí acabou demorando para sair um certificado de captação pública, né, para a realização do festival. A gente falou, não, vamos trazer a Dini. A Dini nos representa a nossa ação nesse momento, que é isso, ela tem uma... Né, não é uma professora que ensina um estilo, é uma professora que ensina vários estilos, que consegue desenvolver uma técnica vocal que não formata o teu som, você pode cantar como você quiser, né? Ela liberta o teu instrumento para você cantar como você acha mais interessante. E tem toda a parte dela de ética e de respeito que eu acho, assim, muito especial, assim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando a gente foi lá para os States fazer a formação, né? Então, enfim, ela já tinha vindo dar um workshop aqui, aí eu propus ela dar o level 1, o primeiro nível da formação dela, porque os 3 níveis é complicado de fazer aqui ainda, né? E aí ela topou. E aí a gente vem viabilizando, ainda até um certo ponto teve uma dúvida se ia ter dinheiro suficiente com essa coisa do dólar alto, mas agora viabilizou e ela vem mesmo. Vai ser dia 25, 26, 27 e 28 de janeiro, aqui em São Paulo. Legal. Vocês já têm local? A gente tem um local quase certo, mas a gente ainda não está divulgando totalmente porque a procura está tão grande... Sim. Que a gente está estudando a possibilidade de expandir um pouco. A gente está sem vaga já para esse primeiro nível, a gente está com bastante vaga para o workshop, mas está sem vaga para o primeiro nível. Então, a gente está tentando viabilizar um lugar maior. Por isso, ainda não posso te dizer onde vai ser, mas a gente está priorizando lugares que sejam próximos de metrôs, para as pessoas poderem se mover, que tenham que tenham acomodações diversas e de vários preços para as pessoas poderem escolher. Quem quiser ficar num lugar mais bacana tem, então assim, lugares próximos à Paulista, por exemplo, né, ou aqui na Vila Madalena, onde eu fico. A gente tá vendo onde que a gente vai viabilizar, a gente ainda não tem certeza se vai conseguir abrir mais vagas, né, para esse primeiro nível. Mas o workshop tá aí e vai ser muito legal, porque de manhã ela vai enfatizar exatamente essa coisa do canto crossover, que é como você faz para cantar diversos estilos, as relações entre fisiologia, técnica e musicalidade, canto,
né? E de tarde ela vai ouvir algumas pessoas. As pessoas vão levar seu repertório e aí ela vai interferir, dar a opinião dela e tal. Então acho que vai ser bem legal. Agora a gente tá achando que esse workshop vai ser um negócio bem bacana, porque a gente vai conseguir reunir gente muito diferente discutindo voz, né? E discussão, né? Sempre a gente acha que tem um valor inestimável, assim. Sim, as pessoas contribuindo. Não, e eu quero, assim, eu tô super feliz, né, disso estar acontecendo aqui e de ter sido iniciativa de vocês e possibilitar para as pessoas, né, também esse acesso, né, porque, enfim, a gente teve que viajar um bocado, né, para ter acesso e isso acontecendo no Brasil, né, com esse suporte em português, eu acho super, super massa, assim, Sim. Muito feliz, né? Eu vou procurar disponibilizar para as pessoas também os links para que elas entrem em contato com vocês no Vocal SP para informações, né? Se quiserem. Tem algum outro local assim que a pessoa pode entrar em contato com vocês? A gente tem as mensagens, né, da própria página do Vocal SP no Facebook e tem um e-mail do Gmail que é o vocalsp@gmail.com. Legal. Daí a gente também responde dúvidas. E uma coisa que é importante destacar é que esse preço que a gente está fazendo aqui no Brasil é só aqui, porque o Vocal SP ele não é uma entidade com fins lucrativos. Uhum. A gente, claro, as pessoas que estão produzindo vão receber para produzir porque dá um trabalho desgraçado, mas assim, a gente não almeja lucro. Sim. Então o preço que a gente está praticando aqui, mesmo convertendo dólar, é mais barato do que no resto do mundo inteiro. Imagino. Então, assim, além da gente fazer tradução consecutiva, de ser em português, para quem não fala inglês e tal, não tem outro lugar do mundo que você possa fazer o Somatic Voice Work mais barato do que aqui, no momento, né? Porra, já! Agora... né? E basicamente a gente fez as contas da Dini, fez as contas para as pessoas que estão muito envolvidas receberem, e só, né? E as ações que a gente empreende, elas têm esse pensamento, né? Que a gente quer fazer o preço facilitado para as pessoas poderem participar dessa discussão que a gente acha importante, né? Claro. Então, é agora. Tem que vir mesmo que... Não, e eu também, eu até estava comentando com alunos meus, assim, porque eu já comecei a comentar da vinda da Dini desde que eu soube, né? E a gente não tem... É bacana tu falar isso, assim, porque, né, eu também não tô envolvida, digamos assim, né, nessa área administrativa, é só porque a gente sabe da qualidade desse trabalho, né? E sabe do marco que é disso estar acontecendo aqui agora e quer estar junto, né? Então eu tô mexendo meus pauzinhos para ir pro workshop também, para rever a Dini, rever vocês nossa, né? E vai ser muito, muito massa, assim, Joana. Tô super feliz mesmo que isso está acontecendo e agradeço pelo teu tempo, a tua disponibilidade, né, de conversar e de abrir um pouco. Eu agradeço, delícia. E vamos fazer outros, né, assim, é claro, agora a gente achou um intervalinho, assim, entre faculdade, filho e tudo acontecendo, né, mas eu acho que já deu para ter uma boa noção, assim, né, um pouquinho do teu trabalho, um pouquinho do trabalho da Dini, que são pessoas que vale a pena checar, né, e saber mais. E te agradeço muito, assim, tô torcendo super para que seja excelente, eu tenho certeza que vai ser. Vou procurar marcar presença, né, e, tipo, rever vocês também. E é isso, Jo, eu vou deixar os links para as pessoas, né, do Vocal SP, desse e-mail que tu falou, né, e, enfim, né, também podem te achar no Facebook, eu acredito, né, no teu perfil pessoal, né. Sim. E vamos marcar com outros pra gente falar sobre voz e fomentar essas coisas que são tão importantes. Vamos sim, demorou. Valeu. Muito obrigada, Joana. Beijão. Obrigadão. Valeu.